Olá, pessoal do Papo de Vendedor Vet. Hoje eu tenho uma honra de trazer um amigão meu aqui, botafoguense, Matheus Bahia, cara. Valeu, Ele Marcos. que está empreendendo nos Estados Unidos, eu consegui trazê-lo aqui numa Pois agenda é. apertadíssima, que quando vem ao Brasil tem que se dividir entre família e trabalho. Te agradeço pelo teu carinho, cara. É um Obrigado, cara cara. que sabe muito de veterinária, a gente vai bater um papo muito gostoso aqui. Um cara que é humilde, um cara que é empreendedor, um cara que é estudioso, que eu sempre admirei nas redes sociais. Lembro muito bem, Matheus, quando você colocou lá no Instagram alguns vídeos de cirurgias inovadoras. A gente vai falar um pouco de vídeo também, que eu sei Vamos chegar lá, que é a tua sei. praia. E, cara, eu falava, esse cara é diferente. Ele tem um brilho no olhar na veterinária, uma paixão que a gente não encontra. Então, eu sou muito grato e muito honrado de estar aqui contigo. Obrigado, Vamos bater Marcos, esse papo. obrigado. Quero conhecer um pouco da tua história. Vamos lá fazer uma linha do tempo, desde Vamos lá, do vamos início lá. lá da formação na Rural. Vamos lá. fazer essas reflexões? Marcos, cara, obrigado aí pelo convite de estar aqui, obrigado pela oportunidade. Pessoal que tá vendo a gente em casa aí, obrigado por estarem assistindo. E, cara, você já tocou numa coisa bem legal aí. Acho que essa coisa da gente... e a gente estava até conversando isso ali antes, essa coisa da gente ser apaixonado pela veterinária. Legal. Né? Eu, quando entrei lá na faculdade, lá na Rural, eu entrei na Rural em 2009, eu já entendi ali, depois de alguns poucos meses, cara, é isso aqui que eu quero fazer. E é interessante porque veterinário, eu costumo dizer que muita gente tem o sonho de criança de ser veterinário, né? Desde criança pensa, eu gosto de bicho e tal. Comigo, eu confesso que não foi assim. Eu não tinha esse sonho de criança de ser veterinário. Eu resolvi ser veterinário lá na frente, quando eu já estava no ano lá de prestar vestibular tal. Meu pai é veterinário, eu tenho uma tia veterinária, mas apesar disso, eu não tinha essa coisa de falar que ia ser veterinário desde criança, né? E aí já no terceiro ano do ensino médio, naquela coisa de cursinho pré-vestibular tal, que daí eu falei, não, eu vou tentar veterinária lá na Rural. E vamos ver o que dá, né? Daí passei, entrei na faculdade, e aí com pouco tempo eu entendi. Falei, não, realmente é isso aqui que eu quero fazer. E eu diria assim que a confirmação final disso veio quando eu conheci a cirurgia. Né? Ali pelo quinto, sexto período, aquela aula de técnica operatória, que você começa a aprender a suturar, tal, treina naquele bastidor de pano lá, e aí que a coisa clareou 100%. Eu falei, não, cara, eu vou seguir cirurgia, eu vou ser cirurgião e eu quero fazer isso, né? Então... sou veterinário formado pela Rural, né? Fui aluno lá da Rural. E é engraçado que eu tinha muito essa cabeça de ser cirurgião, né? Falei, cara, quero ser cirurgião, quero trabalhar com cirurgia, quero estar envolvido com centro cirúrgico, de pequenos animais, né? Minha área sempre foi pequenos animais. E aí, a partir daí que essa construção profissional começou a acontecer, né? Quando a faculdade estava acabando, e aí durante a graduação eu fui monitor de patologia cirúrgica, né, que era a disciplina lá que os alunos eram bem envolvidos com a cirurgia. E aí eu entendi, olha, para eu ser um bom cirurgião, eu quero fazer residência. A residência vai me dar muita habilidade, né? A cirurgia é uma especialidade muito prática, né? Sim. Então pensei, a melhor maneira de eu praticar e eu pegar mão cirúrgica, né, a famosa mão de cirurgião, vai ser fazendo a residência. E aí eu diria que talvez esse tenha sido o meu grande primeiro desafio já na veterinária, porque a residência era um processo seletivo bastante difícil, né? Lá na Rural, no ano que eu passei na residência, que foi 2014, a gente teve, eu lembro até hoje, a gente teve 40 candidatos, eram 2 vagas, então era uma relação de candidato-vaga 20-1. Eu passei em segundo lugar, então eu peguei a segunda e última vaga, né? E era uma prova teórica, uma prova prática e análise de currículo. E o que me fez passar, na verdade, eu fiquei muito próximo do candidato que foi o terceiro colocado. E a análise de currículo que me jogou. Eu tinha monitoria, eu tinha publicação de alguns trabalhos, eu tinha muitas horas de estágio, né? Então isso me ajudou muito nessa construção curricular. E aí, na diferença pequena de pontuação ali, o currículo me puxou para cima e eu consegui passar lá na residência, né? E aí fui residente em 2015, 2016... sempre com uma cabeça durante a residência de, quero ir pro mercado, quero trabalhar. Eu via a residência não do ponto de vista acadêmico. Eu via a residência como a ponte para me jogar no mercado de uma maneira mais rápida, com mais experiência, com mais prática, para que eu pudesse, no mercado, ter o meu diferencial e me inserir, né? Então, a Rural, ela foi muito importante. Eu sou muito grato. Acho que todo ruralino é muito grato à Rural. O Rural mexe com a gente assim no coração, né?
mas eu sou muito grato à Rural por tudo que ela me proporcionou, tanto na graduação quanto na residência, todos os professores que eu tive, né? A professora Heloísa e o professor Ricardo foram meus orientadores de residência na época, então eu sou muito grato aos dois. E eu acabei voltando para a Rural depois para fazer o mestrado, mas acho que isso aí é um outro capítulo ali depois, né? Passa um filme, né, Matheus? Assim, você tá Passa. fazendo essas reflexões, eu fico anotando aqui para... o grande objetivo é literalmente imprimir esse teu cérebro incrível para que a gente leve para o público. Olha quanta informação valiosa, né? Hoje a gente vê e vive um momento que algumas gerações querem e tudo muito rápido, muito prático. Sim. E aí você me fala, cara, o grande desafio foi passar na residência. O quanto você se dedicou, o quanto você abriu mão de várias outras coisas. Sim. E não foi tudo muito simples. Hoje a gente vê o Matheus empreendendo nos Estados Unidos, a gente vai falar sobre isso. Sim, sim. A gente vê a história, alguns recortes, mas o que você traz aqui pra galera é muito do teu sentimento, da tua paixão, e é o que fez dar certo. Alguns pontos chaves, né, que é que você falou. Eu vou fazer a residência para me inserir no mercado de trabalho para ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de segurança. Dentro desse momento, Matheus, ali dentro da sua transição, da residência para o mercado de trabalho, o que você pode destacar, assim, de que, além dessa experiência, dessa segurança, o que foi importante para a tua carreira? É o network que você construiu? Ou não? Cara, quando eu olho de fora, estou te conhecendo aqui pessoalmente, sim, né? Sim. Hoje a gente bateu aquele papo, sim. Mas eu te vejo e te via no Instagram como um cara que se posicionava de uma maneira muito autêntica e com muita qualidade, com muita autoridade, com muita propriedade no que está falando. Então, o estudo te proporcionou isso. Sim. Mas para conseguir as oportunidades, o que você pode dizer para a galera com relação a isso? Isso, cara, você tocou num ponto muito legal agora, Marcos, e até para a galera que está vendo a gente, e talvez para algumas pessoas pode ser duro isso que eu vou falar agora, mas não adianta só você ser bom tecnicamente, não adianta só você estudar muito. É claro que isso é fundamental. Sim. Você não vai crescer profissionalmente se você não se munir, você não se alimentar constantemente de atualização, de estudo, né? A medicina muda constantemente, né? A medicina está sempre se atualizando. Hoje, com ferramentas de inteligência artificial, que você conversou bastante com o Alex aqui, inclusive, eu assisti o episódio. Legal, obrigado. Então, assim, hoje a gente tem uma medicina que está em constante mudança, constante atualização. Então, quem não está se cercando da base técnica, assim, é aquela história, eu acho que não tem nem como a gente falar além, porque, cara, se você não está cercando de conhecimento técnico, se você não está se munindo de atualização constante, para por aí e revê o que você está fazendo. Sim. Agora, não é só o fato de você se munir e você ter o conhecimento técnico e atualização que vai te levar além como profissional, né? Porque além disso, além do seu conhecimento técnico, além da sua habilidade, você precisa do famoso networking, você precisa se cercar de pessoas que estejam buscando a mesma jornada que você precisa estar inserido num meio que vai te alavancar, que vai te puxar para cima, e você precisa, né? Eu lembro que eu ouvia muito isso, né, quando eu estava ali acabando a faculdade, começando ali essa jornada de residência. Porque uma coisa que eu fiz também, durante a graduação, além dos estágios dentro da universidade, eu busquei os estágios fora da universidade, né? Você entrevistou o Renato aqui também, lá da Animalia. Renato foi um cara que eu admiro muito ele até hoje, ele me ajudou muito lá atrás, porque eu fui estagiário Animalia. A Animalia sempre foi uma clínica muito reconhecida aqui no Rio de Janeiro, e eu fui estagiário Animalia, depois trabalhei lá na Animalia por muitos anos, antes de ir embora para os Estados Unidos. E a Animalia me abriu muitos olhos para isso, para essa coisa de... Cara, a gente tá num podcast chamado Papo de Vendedor, né? E o veterinário, ele é um vendedor, né? A gente tá vendendo serviço de saúde, a gente tá vendendo saúde para pequenos animais, no nosso caso específico de cães e gatos, né? Então a gente tá vendendo saúde para cão e gato. É claro que, mais uma vez, a gente vai estar cercado com conhecimento técnico, mas no final das contas a gente está fazendo um processo de venda ali, a gente está vendendo serviço. E uma venda de serviço, ela vai passar pela sua apresentação pessoal, pela maneira como você se veste, pela maneira como você se porta, pela maneira como você se apresenta, pela maneira como você se comunica. Se você é muito bom tecnicamente, mas você não tem essas outras habilidades... Esquece, não vai dar certo. Não vai rolar, não vai rolar. E eu aprendi isso ainda na faculdade. Legal. Eu tive a oportunidade de aprender isso. Foi a primeira pessoa que falou isso aqui. Vamos evoluir. Como é que foi? Cara, você sabe por que eu aprendi isso ainda durante a faculdade? E aí... Talvez isso já faça uma ponte para uma coisa que a gente vai contar lá na frente, que é sobre essa parte mais empreendedora, né?
talvez eu tenha me tornado um inconformado com o cenário veterinário que eu encontrei na faculdade. Legal. Porque eu não ia, talvez isso aconteça hoje ainda, talvez quem está vendo a gente já tenha ouvido isso. Se eu te falar, cara, eu perdi a conta de quantas vezes na faculdade eu escutei assim, veterinário não ganha dinheiro, veterinário vai ser pobre. Cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi isso. E, cara, eu sempre ficava com raiva quando eu via. Eu falava, cara, porra, eu estudei pra caramba pra passar no vestibular. Cara, eu tô aqui nessa universidade, eu tô vindo pra cá todo dia, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Pô, vou ficar 5 anos aqui fazendo isso. Não é possível que eu tenha que aceitar depois disso tudo que eu não vou ganhar dinheiro, cara. Não, pelo amor de Deus, alguma coisa errada. E esse questionamento de, cara, isso tá errado, cara. Tem que ter alguma solução. E aí, o que eu pensei? Falei, bom, eu tô ouvindo isso de uma galera realmente que não ganhou dinheiro. Ou de uma galera que tá muito inserida em um meio, talvez um pouco mais acadêmico e que não tem um entendimento de como o mercado tá. Sim. E eu falei, bom, eu preciso, e aí vai naquilo que eu falei algum tempinho atrás, é você se cercar de pessoas que conquistaram o que você quer. Legal, cara. Muito bacana. Porque tem um ponto, cara, que é muito interessante. Como que você vai saber o caminho que você vai fazer para conquistar o que você quer se você não tá cercado por ninguém que fez aquilo? Sim. Você tem que se aproximar de alguém que, por exemplo, você quer ser cirurgião. Cara, não tem sentido você falar com um cara que é clínico de ruminante. Você tem que falar com um cirurgião, com um cirurgião de cães e gatos, porque é aquele cara que vai te falar o caminho que ele fez, vai te dar dicas, vai te mostrar como fazer. Então eu falei, pô, se eu tô inconformado com o fato de que estão me falando que eu vou ser pobre como veterinário, eu tenho que achar um cara que não vai me falar isso. Eu tenho que achar um veterinário que ganhou dinheiro, que vai falar, cara, não, você não vai ser pobre. Se você fizer um caminho assim, assim, assado, você vai conseguir fazer uma renda legal. E um dos motivos de eu ter ido estagiar no mercado foi isso, porque eu não estava encontrando essa pessoa dentro lá da universidade. E não é nenhuma crítica aqui que eu estou fazendo. Sim. Talvez a universidade, por ser um meio muito acadêmico, realmente as pessoas não tenham muito essa percepção de como as coisas acontecem aqui fora, digamos assim, né? Exato. E aí eu vim pro mercado para estagiar no mercado privado, lá na Animalia principalmente, que eu falei, pô, é uma clínica veterinária num bairro nobre, numa área nobre da cidade, tem excelentes clientes, então talvez lá dentro eu encontre veterinários que eu vá conversar com eles e eu vou entender o que tem o caminho. E foi isso que aconteceu realmente. Que legal. Lá eu conheci veterinários, conheci profissionais que, olha, a gente tem uma vida legal e dá para você fazer dinheiro assim, você fazer dinheiro dessa forma, né? Essa relação de venda com o cliente, essa relação de como você se colocar como profissional. Então, eu costumo dizer que a Animalia me ensinou muito mais do que veterinária só, do que a parte técnica, né? E esbarra nisso que a gente estava falando. Né? Hoje, para o cara que está vendo a gente, que está na faculdade de veterinária ainda, ou que acabou de formar, ele precisa entender isso, né? Ele não pode entrar no looping de, não, eu quero estudar cirurgia, anestesia, clínica médica, e eu vou aprender isso daqui, e é isso que eu vou fazer, sem se preocupar com essa outra parte. Né, da venda e da posição pessoal. Você tocou num ponto que o como, né? Eu nunca escutei isso de alguém no como fazer na prática, e aí você já está levando para o público o que eles precisam pensar, refletir e fazer. Capacidade de refletir e de se apaixonar pelo problema, né? Você se apaixonou ali pelo problema de... Sim. Cara, não é esse cenário que eu vejo, como eu faço? Como? Esse como fica na nossa cabeça. Fica. Você é um cara que se posiciona muito bem, que você fala muito bem. Quando você começou a explorar esse mundo, até de vendas mesmo, que o nome para quebrar esse paradigma, porque nós vendemos sim, mas dentro dos nossos limites éticos, dentro da nossa bússola ética e moral, ponto, e acabou. A gente tem que se posicionar até para que a veterinária seja cada vez mais reconhecida, que é o que você faz. Mas você tem essa habilidade inata, o Matheus, pelo que eu já conheci aqui. Você, quando queria evoluir mais, como você buscou para estudar esses assuntos de comunicação, para se posicionar? Lá no Instagram, como foi onde eu te conheci também, você se posiciona e se posicionava muito como um cara inovador, com tecnologia. Foi pensado ou não, Matheus? As coisas vieram fluindo naturalmente na tua vida? E aí depois a gente já conecta, cara. A gente estava aqui na residência, o mercado de trabalho Animalia, né? Sim. E aí depois a gente vai lá talvez na história do CDMV, né? Sim, porque daí a história ela se confunde aí também, Primeiro, respondendo a pergunta se isso foi essa busca por essas, Você digamos tinha essa assim... consciência ali de, cara, eu preciso... Você falou, não, eu vi as pessoas dando certo, mas
beleza, e como eu, Matheus, consigo pegar o que aquela pessoa faz e transformo na minha realidade? Você estudou alguma coisa nesse sentido? Cara, Não? eu acho que foi muito uma coisa de... Eu não posso nem falar que foi uma coisa 100% planejada Uhum, e nem que foi uma coisa totalmente ao acaso. legal. Eu acho que o planejamento e a casualidade, elas vão se confundindo ali e se misturando ao longo dos meus últimos anos como profissional. Por quê? Eu acho que você só consegue enxergar esses pontos se você começa a ter esse autoquestionamento. Então, eu falei, pô, beleza, então quer dizer que eu tô aqui na faculdade e estão me falando que é muito provável que eu não ganhe dinheiro como veterinário. E aí isso me gerou uma reflexão. Eu falei, pô, mas por que isso está acontecendo? E aí, com essa reflexão, eu fiz um planejamento, mas assim, não era um planejamento nossa, daqui a 10 anos, como que eu vou estar ganhando 100 mil reais? Tipo, não foi uma coisa dessa, sabe? Foi, tipo, beleza, ok. Então, se estão me falando isso, como que eu posso ouvir algo diferente disso e como que eu posso ter contato com pessoas que não pensem assim? Então, esse foi o primeiro planejamento, entende? Parece que a casualidade, a maneira como a vida ia andando, me foi trazendo pequenos planejamentos de curto prazo. Maneiro. E que eles, somados, claro, se tornam um planejamento de longo prazo. Mas eu não fui aquele cara de, putz, daqui a 15 anos eu quero estar fazendo isso. Cara, confesso que não. Eu até sei que tem uma linha grande aí dessa questão de gestão, de empreendedorismo, que fala, pô, você tem que saber onde que você está daqui a 15 anos. Eu confesso que eu não tive isso. Talvez os meus cortes ali de carreira, eles foram mais curtos. Sim. Eu olhava muito, tipo, cara, o final desse ano, o ano que vem. Tipo, quando eu fiz a residência, aí eu fiz o meu primeiro planejamento de 2 anos, porque a residência durava 2 anos. Quando eu comecei a residência, eu falei, cara, quando isso aqui acabar, eu preciso estar sabendo operar essa cirurgia, essa cirurgia, essa cirurgia, e eu quero estar com um pezinho lá no mercado já. Porque eu não quero acabar a residência e emendar um mestrado direto, por exemplo, Sim. né? Eu quero acabar a residência e ir para o mercado. O meu foco em fazer residência não era seguir a área acadêmica. O meu foco em fazer residência era ir para o mercado trabalhar. E, como eu falei, eu vi a residência como meio de aprender o que eu precisava para ir para o mercado. Então, eu diria que esses pequenos planejamentos que fizeram o meu planejamento maior. E pensando na sua outra pergunta, que é a questão sobre o CDMV, né? E não sei se a galera que está vendo a gente, todo mundo conhece o CDMV, mas é uma empresa de educação continuada aqui no Rio, né? E eu tive a oportunidade de participar do CDMV desde o início. Uhum. O CDMV tinha, alguns anos atrás, tem até hoje, na verdade, um curso de atualização em técnica cirúrgica. Maneiro. E quando eu estava na graduação ainda, no final já da minha graduação, como eu já gostava de cirurgia, já era monitor de cirurgia, já queria fazer a residência, o CDMV foi até a Rural para divulgar alguns cursos. Na época foi o Vinícius mesmo, que foi o fundador e foi dono por muitos anos lá do CDMV. Então o Vinícius foi para a Rural, junto com outro sócio dele na época, que era o Yuri, para divulgar alguns cursos que eles tinham lá. E aí, cara, eles me deram, sabe, aquele flyerzinho, me entregaram um flyer desse na porta da faculdade, eu peguei e falei, caramba, que legal, um curso de cirurgia, vários professores diferentes e tal, quero fazer. Me inscrevi para fazer o curso e foi assim que eu conheci o CDMV. Então eu cheguei lá como aluno. Comecei a fazer o curso e tal. Quando eu tava acabando o curso, o Vinícius veio conversar comigo e falou, pô, cara, você sempre foi um cara, pô, muito presente aqui nas aulas e tal, e eu tô precisando ter um monitor para os cursos de cirurgia. Você quer ser o monitor aqui do curso? E eu falei, cara, maravilha, porque vamos, vem aqui e tal, a gente combinou lá qualquer coisa, tal, lá como ia funcionar, e aí eu ia para lá final de semana, e aí talvez comece a entrar num ponto de que, isso a gente até conversou antes ali, e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para falar isso que a gente vai falar agora, mas a gente precisa ter um equilíbrio ali entre vida profissional, vida pessoal. A gente precisa de momentos totalmente off de trabalho e tal. A gente precisa aproveitar nossa família, né? No caso, se a gente tem filho, se a gente não tem filho, mas momentos com a família, com os amigos, a gente precisa ter essas coisas, né? Descanso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, Marcos, eu acho também que em algumas fases da vida o equilíbrio não vai funcionar. Eu acho que em algumas fases da vida o desequilíbrio é que vai funcionar para você. Eu acho que você precisa, para atingir um objetivo muito grande que você tem, cara, sim, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E talvez esse abrir mão de algumas coisas seja abrir mão de alguns momentos com a família, de alguns momentos com os amigos.
não tô falando aqui que todo mundo tem que trabalhar igual um louco 24 horas por dia a vida inteira, não é isso. Mas eu acredito sim em picos. Sim. Cara, eu vou ter que me dedicar, vou ter que passar alguns meses aqui, talvez, de me dedicando muito pro meu trabalho, ou muito pro meu estudo. E vou ter que abrir mão de algumas coisas. Daqui a pouco, eu equilibro de novo, eu retomo e tal. E isso aconteceu comigo nessa hora lá do CDMV. Porque eu tava começando, eu ia começar a fazer a residência, e aí o Vinícius me chamou para dar essa monitoria lá. Então eu tinha uma dinâmica de ficar na residência durante a semana, de, cara, 7 da manhã até às vezes 7, 8 da noite no hospital veterinário lá da Rural. E no final de semana eu ia pro CDMV, que na época era lá na Penha, no bairro da Penha, a primeira sede lá do CDMV. Eu ia para lá sábado e domingo para dar essa monitoria no curso de cirurgia, que eram 2 finais de semana por mês. Então eu tinha 2 semanas do mês que eu emendava uma semana com a outra, porque era segunda, sexta Rural, sábado e domingo CDMV. E 2 finais de semana que eu tinha livre. Mas também nessa mesma época eu comecei a fazer plantão noturno lá na Animalia, no sábado à noite. Plantão, cara, que ninguém quer, né, cara? O plantão de sábado à noite. E eu comecei a pegar o plantão de sábado à noite lá na Animalia. Então eu tinha essa dinâmica de rural durante a semana. Final de semana eu tinha o CDMV, final de semana sim, final de semana não. E o problema é que eu ainda tinha Animalia sábado à noite. Então o que acontecia comigo? Tinha semana que eu era rural de segunda a sexta, sábado o dia inteiro CDMV, monitoria de cirurgia, saía do CDMV 5 horas, saía da Penha, pegava a linha amarela até a Barra, para chegar na Animalia, começar o plantão às 6, acabar o plantão às 8 horas da manhã de domingo e voltar para a Penha, porque 9 horas começava a aula lá no CDMV. E aí eu passava o domingo inteiro lá. Então eu fazia meio que 36 horas ali direto, e aí eu voltava lá para a Seropédica domingo à noite, para na segunda-feira estar na Rural de novo. E as pessoas vão falar, caramba, mas isso é uma rotina insana. Mas, gente, eu não fiquei a minha vida fazendo isso. Foi o seu ciclo de desequilíbrio. Foi o meu ciclo de desequilíbrio. E que, na minha concepção, para a gente conquistar alguma coisa grande, sim, eu preciso ter ciclos de desequilíbrio. E aí, atrelado ao que você iniciou com um equilíbrio emocional. Somos um só, corpo e mente. Somos um só. Do que a gente vem construindo. E eu fiquei aqui, além de viver como você, Matheus, aprendendo e estudando e fazendo algumas reflexões até que internas, para um ponto também bem importante dessa tua jornada. Assim, você é um cara que tem dificuldade em dizer não, e aí eu vou conectar. Depende. Acho que a minha resposta para isso é depende. Cara, e é legal essa pergunta, porque eu acho que eu passei a aprender a dizer não com mais frequência recentemente. Antes, tudo que era num lado profissional, quando eu tava nesse momento do desequilíbrio, que eu queria, cara, eu preciso aprender o máximo de coisa, eu preciso fazer o máximo de coisa, eu preciso conhecer o máximo de pessoas, eu preciso me inserir o máximo no mercado. Tudo que era profissional, eu não falava não. Se alguém falasse assim, cara, você consegue pegar um plantão extra aqui? Cara, eu vou. Putz, cara, você consegue vir aqui numa hora extra? Cara, vou. Então, tudo que era profissional que eu entendia naquele momento que ia me ajudar a crescer profissionalmente, eu não sabia falar não. Não, eu vou fazer. Só que nesse momento de desequilíbrio, e aí, cara, para quem tá vendo a gente, depende muito, a pessoa pode enxergar isso de uma maneira ou de outra, mas por algum período eu falei não para muita coisa que não era profissional. Então, cara, a galera tá marcando aqui uma viagem e tal. Cara, não vai dar, mano. Não vai dar porque eu tô comprometido com o plantão, porque eu tô comprometido com a monitoria, porque eu tô comprometido com a residência, e porque eu tô buscando isso daqui, eu preciso fazer isso dar certo, cara. Eu não posso. Então, ao mesmo tempo que eu falava não para essa parte você falava muito sim pessoal, eu falava sim para outra. Recentemente, hoje talvez eu tenha um não equilibrado. Eu sei a hora de falar não pro trabalho hoje. Hoje eu consigo ter, e talvez aonde eu estou hoje, eu já me permita fazer isso. Sim. Claro que eu ainda tenho muita coisa para conquistar, mas eu já talvez esteja num ponto que eu posso falar, cara, não, isso aqui eu não vou resolver de trabalho hoje, isso aqui é uma coisa que pode esperar, daqui a 2 ou 3 dias eu resolvo isso, porque hoje eu tô de folga, por exemplo, porque hoje eu não vou mexer nisso. Eu consigo fazer isso. E, consequentemente, eu passei a falar mais sim
para amigo, para família, para outras coisas. E Né? o equilíbrio retoma ao ciclo. E aí o equilíbrio começa a chegar melhor, Nós exatamente. somos a única espécie que consegue tomar uma decisão com base em infinitas variáveis, né? Esse é o nosso poder. É o que você fez aqui ao longo da sua trajetória. Disse não e sim para o trabalho. E algumas escolhas, e eu vou dizer como fácil, não me entenda mal, mas fácil porque tu tem uma paixão, tu tem um brilho no olhar quando fala em veterinária, e aí dizer sim para o trabalho, vou colocar como mais fácil. Porque você estava ali focado, virado em fazer dar certo dentro dos seus objetivos. E agora eu quero, e aí a gente conecta com a tua história, o não para as oportunidades. Essas são as escolhas mais difíceis. Como falar sim ou não para, por exemplo, eu quero empreender nos Estados Unidos? Como falar sim e como abrir mão de outras coisas no empreendedorismo, Matheus? Isso é legal, Marcos, porque assim, se a gente seguir essa timeline aí que a gente está fazendo, né? Então, Animale e CDMV ficaram muito presentes na minha vida ali nessa fase durante a residência. E aí, quando a residência acabou, e aí eu falei, bom, agora a inserção no mercado ela vai acontecer full time, né? Então eu vou totalmente para o mercado agora. E Animale e o CDMV, para eu já ter essa conexão com essas duas pontas, né? O CDMV com a monitoria, a Animalia lá com a parte de plantão. E aí, a gente até conversou isso antes ali também, né? O Fred Ribeiro, que foi cirurgião Animalia, teve aqui também, foi cirurgião Animalia muitos anos, né? O Fred foi o cara que me ajudou a entrar na cirurgia lá da Animalia, né? Junto com o Renato, ele na época começou com o Renato e tal, porque eu tava fazendo esses plantões lá, tava acabando a residência, então eu comecei a entrar na escala de emergência lá da Animalia e tal. E aí eu entrei pro mercado de trabalho quando a minha residência acabou, bem na época também que o CDMV, que a princípio era uma empresa só de educação, estava abrindo o CDMV Clínica Veterinária, que foi uma clínica que existiu por 1 ano e meio antes de virar o DOC Hospital Veterinário, né? Sim. Mas chegou a ser o CDMV Clínica Veterinária. Então eu peguei bem essa transição ali do CDMV para entrar na parte de tratamento médico, para entrar na parte de serviço veterinário, e aí eu pude começar a trabalhar no CDMV como cirurgião, continuei a atividade na educação continuada e a Animalia começando a ter o contato com a cirurgia Animalia, né? E aí também fiz algumas cirurgias de volantes, tal, a coisa ficou acontecendo ali. O projeto de educação do CDMV ele começou a ficar muito robusto. O CDMV começou a ter pós-graduação, né? A gente aumentou muito o número de turmas, a gente abriu um polo em Manaus, a gente abriu um polo em Fortaleza. Cara, eu ficava viajando muito ali entre os polos. A gente montou a primeira pós-graduação de cirurgia e tecidos moles da região norte do Brasil, que foi de Manaus. Primeira pós dedicada a tecidos moles de cirurgia, foi a nossa. Então a gente teve uma dinâmica muito legal. Cara, adoro Manaus, cara. Tenho um carinho enorme pela galera de lá, conheço vários veterinários de lá. E a gente teve um trabalho muito legal em Manaus ali por alguns anos, que eu pude fazer parte. E aí a minha carreira ela ficou muito envolvida nisso, né? E bem nesse período que essa coisa da gestão ela começou a entrar também, porque o CDMV e o DOC crescendo muito, então eu acabei assumindo um papel de liderança que eu brinco que, assim, isso foi zero planejado. Zero. Eu ter virado um gestor e um líder dentro do CDMV e do DOC, não teve uma coisa de um planejamento muito certo ali. A coisa ela começou a acontecer. Quando eu vi, eu estava ali com 30 veterinários e a gente tinha um corpo docente de mais de 100 professores, considerando todos os convidados, e ali uma série de coisas burocráticas para a gente resolver, de liderança para a gente fazer. E o Vinícius sempre foi um cara que a gente teve uma relação muito boa ali de trabalho. E aí eu me vi do nada, sabe aquela coisa? Um dia eu acordei e falei, caramba, eu sou um gestor, cara. Caramba, putz, eu tô liderando isso aqui tudo. E aí eu parei para estudar sobre gestão, né? E aí eu fiz um curso com a BHV, né, sobre gestão hospitalar, e as coisas começaram a acontecer. Porque eu falei, pô, se eu tô fazendo isso, eu preciso estudar. Eu não posso ficar fazendo isso... No teu feeling. No feeling. Porque isso vai funcionar até certo ponto, vai dar certo até um certo nível. Mas no ritmo que a empresa cresce, eu vou precisar ter um olhar mais profissional. Eu vou ter que entender o que é uma DRE e olhar essa DRE com uma maneira analítica. Eu vou precisar ter ferramentas de gestão de pessoas para resolver conflitos internos. Eu vou precisar, cara, aprender a me comunicar com os nossos clientes para resolver problemas que... A gente sabe que problemas só veterinário com cliente é uma coisa que acontece quase todo dia. Então, essa parte teve zero planejamento. Quando eu vi, eu estava inserido nisso e eu fui estudar para poder buscar. E é engraçado, quando você falou sobre os Estados Unidos agora, né, que... Quando o projeto Estados Unidos, né, ele começou a acontecer,
que foi através do Vinícius, que foi Sim. fundador do CDMV. Né? O CDMV passou por um processo de venda. Hoje o CDMV ele pertence a um grupo maior, para uma corporação. E aí, quando o CDMV e o DOC passaram por esse processo de venda, cara, digamos assim, eu tava vivendo a vida que eu sonhei. Por quê? Eu era cirurgião, eu tinha meu serviço de videoláparo, eu ainda era cirurgião animalia, então eu me dividia entre a cirurgia no DOC e na animalia. No DOC era a minha rotina principal, mas a animalia eu tinha uma atividade legal com a cirurgia lá também. Então, assim, eu tinha rotina numa das 2 maiores clínicas ali do Rio de Janeiro. Tem outras clínicas grandes também, claro, mas eu diria que por muitos anos a Animalia e DOC performaram ali como talvez uma das 2 principais, ou no grupo da top 5, da top 10 ali do Rio. Então eu estava super feliz com isso. Falei, cara, eu trabalho em 2 clínicas muito grandes, tenho o meu serviço, tenho a minha equipe cirúrgica, dou aula, coordeno um projeto de educação continuada de cirurgia em mais de um estado. A gente trabalha pelo Brasil. Eu tava dando bastante palestra, bastante curso, bastante aula. Então, assim, como profissional, eu estava bastante realizado, né? Como gestor. Então, eu tinha 3 atuações, né? Cirurgião, professor e líder e gestor de equipe. Financeiramente, estava bastante interessante. Eu tinha atingido um patamar financeiro que eu nem esperava atingir, falando a verdade. Já quebrou aquelas pessoas que falavam que tu Quebrei, que é veterinário, vai ser pobre. exatamente. Legal. Trabalhava muito, cara, trabalhava muito. Tinha semana de eu trabalhar de domingo a domingo, assim, de eu emendar as coisas. Mas eu tinha um resultado bastante legal, tanto de realização profissional quanto resultado financeiro. E aí, quando isso tudo estava muito bem, aí o CDMV passou pelo processo de venda, e quando uma empresa é vendida, algumas coisas mudam. Coincidentemente, um ano antes, a Animalia tinha passado por um processo de venda também, para o grupo Pet Care. Então, assim, as 2 empresas que eu trabalhava passaram por processo de venda. E aí eu falei, bom, mas assim, ok, vamos ver aqui os próximos passos, como é que as coisas vão acontecer. E aí o projeto dos Estados Unidos, através do Vini, né, do Vinícius, começou a ganhar forma. As coisas a gente começou a conversar. Ele falou, pô, cara, tô pensando em me mudar, tô pensando em ir para os Estados Unidos, tô captando aqui alguns investidores e tal. Pode ser que a gente consiga uma coisa para lá. E aí, você topa vir comigo? Eu falei, cara... Olha aí. Falei, e é engraçado porque, assim, eu tava no melhor momento aqui, sabe? Falei, cara, mas agora tá tudo tão bom e agora volta a estaca zero. Eu pensei isso. Qual é o meu sim, qual é o meu não, né? Isso eu comecei, eu falei, cara, mas tá tudo tão bom aqui agora, tá tudo... Putz, cara, eu tô vivendo o que eu queria viver quando eu tava lá na faculdade, que eu pensava no meu futuro. Cara, eu tô vivendo tudo isso e, putz, agora eu vou meio que largar isso tudo aqui para ir para os Estados Unidos recomeçar, porque mudar de país é um recomeço, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E aí foi que... e aí foi uma coisa que eu até te falei ali fora, né? Eu sou um empreendedor mais Nutella, talvez, porque o empreendedorismo, ele me pegou depois, né? Eu costumo dizer que eu não vim empreendedor desde o início da minha carreira, mas a maneira como a minha carreira andou me tornou empreendedor, né? Então, para eu chegar onde estou hoje, foi uma construção de carreira que me levou para esse ponto. E quando o Vini conversou comigo, eu falei assim, cara, vou, mas... eu tenho uma condição. Eu quero ir sendo seu sócio. Que irado. Eu não vou para os Estados Unidos se for para eu ir lá só para trabalhar. Sim. Só para ser um colaborador da empresa. Eu quero, de alguma maneira, virar sócio. Assumir riscos. Assumir o risco. Eu quero assumir o risco, eu quero ir para o projeto como sócio e eu quero que a gente desenhe algum cenário para isso. Vamos entender aqui investimento, vamos entender percentual, vamos entender dinâmica que isso vai acontecer. Isso é um outro ponto, mas isso é uma condição. Olha que legal, cara. O como vai fazer, vai acontecer. Se você tem um propósito de que quer fazer, você deu sim, você assumiu um risco. Sim. Você, antes de chegar com uma solução, você falou, eu vou assumir o risco. Porque empreender é assumir risco todos os dias. Todos os dias. E essa pegada pro Vinícius faz com certeza o cara que é o empreendedor, você chamou Raiz. Raiz, ele que sempre foi empreendedor. Ele brilhou os olhos, falou, cara, o Matheus pode ser meu sócio. E aí vai lá. Sim, porque essa coisa foi assim, eu falei, cara, com essa condição eu vou. Eu não vou deixar o que eu tô construindo aqui no Brasil. E assim, galera, eu acho que a gente tem e deve ter, claro, infelizmente, muitas críticas ao Brasil. Eu acho que o Brasil passa por vários problemas. A gente tem... e não só a veterinária brasileira. O Brasil como sociedade, como país, como um todo. Infelizmente, a gente passa por muitos problemas aqui.
mas eu sou extremamente grato ao Brasil e à veterinária brasileira por tudo que eu vivi aqui, por tudo que me proporcionou aqui. Eu só tô nos Estados Unidos hoje pela construção que eu tive aqui no Brasil. Então, o fato de eu viver nos Estados Unidos hoje, ter uma empresa nos Estados Unidos hoje, só está acontecendo pela minha trajetória aqui no Brasil. Então, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta aqui, eu tenho muita gratidão ao Brasil por tudo que me proporcionou. E essa questão de ter despertado para o empreendedorismo, e aí é interessante, até abrindo um parêntese rápido aqui, para a galera que está vendo a gente até, muitas vezes a gente associa o empreendedorismo com, tipo, abrir um negócio, Sim, né? Mas todo veterinário é um empreendedor dentro da sua própria carreira, na verdade, né? O veterinário precisa empreender. A maioria dos profissionais veterinários, eu não posso falar 100%, mas a grande maioria são profissionais autônomos, né? São profissionais liberais. Ele às vezes vende o serviço dele para várias clínicas diferentes, ele é volante às vezes, né? Ali ele tem alguma especialidade que ele atende em vários lugares diferentes. Então, a maneira dele se posicionar, né, ali, a maneira como ele vende aquele serviço dele, ele está empreendendo na própria carreira. Sim. Então, ele não precisa ter um negócio físico para empreender. E isso eu tive esse despertar depois. Eu falei, pô, mas eu sou empreendedor há muito tempo. Porque eu sou cirurgião veterinário, eu vendo meu serviço de cirurgia, eu tenho que ter habilidade de comunicação, eu tenho que ter habilidade de relação interpessoal. E empreender nada mais é do que você resolver problema. Exato. Você vê que tem um problema. Então, por exemplo, eu quando lancei o serviço de vídeo, falei, cara, tem um nicho aqui. Porque tem uma parcela dos clientes que vai enxergar valor nisso daqui. Sim. Que ele vai querer que o animal dele passe por um procedimento menos invasivo, que ele passe por um procedimento mais simples, mais rápido, mais simples. E a vídeo é o que vai proporcionar isso. Então, quando eu lancei o meu serviço de vídeo Láparo, foi já uma maneira de estar empreendendo. Mesmo antes, quando eu era cirurgião volante, eu já estava empreendendo. A questão é que essa ida para os Estados Unidos, falei, não, agora eu vou empreender num negócio físico. Eu vou abrir uma empresa... um hospital veterinário, de fato, que é o projeto que a gente tem lá, né, que é o All for Pets Hospital, que é um hospital de emergência em Orlando. Falei, não, beleza, a gente vai para lá e eu vou empreender no negócio físico. Mas o empreendedorismo já estava vindo antes. E isso todo veterinário tem que ter, galera. Isso é muito importante. Os veterinários de mais sucesso que eu conheço ali, principalmente financeiro, são os que empreendem na própria carreira. Sim. Né? O seu CRMV é a sua marca o tempo inteiro. Exatamente. Até como você se posiciona, como você se coloca no grupo onde você está, cercado de pessoas que fazem sentido, tudo isso que você bateu aqui com muita propriedade, Matheus. Assim, eu tô de verdade... Não, é legal, mas obrigado. Muito feliz aqui, porque assim, tudo que você vem trazendo é tão importante para a galera pegar, começar a trilhar o caminho. É o que você falou. Você nessa trajetória, a gente está falando aqui de uma trajetória muito bonita, mas tiveram alguns desafios que você, por exemplo, nessa virada, você teve que tomar a decisão de ficar longe do teu Botafogo, da tua família. Com certeza. Que não é fácil. Não eu tenho certeza que em alguns momentos lá você falou, cara, o que eu tô fazendo? Como é que eu vou fazer? Existe tudo isso dentro do nosso equilíbrio emocional para fazer as coisas darem certo. Sim. E você estando aqui contando isso faz muito sentido para a nossa classe. Cara, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Nada, cara, obrigado a você. E agora vamos tocar um pouco... eu ia falar um pouco de empreendedorismo, mas é uma curiosidade agora do Marcos, né? Sim. Como é o consumidor lá dos Estados Unidos? É um pouco diferente do consumidor brasileiro com relação à humanização dos pets? Você vê um mercado diferente com relação a isso? Não. Lá no hospital, assim, já tem alguns casos nesse sentido? Ou eles são mais pragmáticos? Do tipo, é uma emergência, vai lá, resolve e tchau. Como é que funciona? Cara, o americano, acho que por natureza ele é muito pragmático, né? Ele é muito mais objetivo e ele visa muito mais o resultado do que nós aqui, né, do que essa cultura mais latina e tal. A gente aqui na América do Sul, na América Latina, a gente é mais caloroso, a gente tem essa coisa mais do calor humano, sabe, dessa questão do sentimento. O americano, ele é um pouco mais frio, ele é um pouco mais objetivo, né? Mas eu tô num estado, que é a Flórida, né? Eu tô na cidade de Orlando, no estado da Flórida, que tem muito imigrante. Uhum. Tem muita gente da América do Sul, da América Latina, de forma geral, morando lá na Flórida. Então, por exemplo, a maioria dos clientes do hospital, eles são americanos. Então, a gente atende majoritariamente americano. Mas eu tenho ali
25% entre latinos e brasileiros. Latino, e aí inclui brasileiro, enfim, pessoal da América do Sul, né? Tem uma comunidade brasileira muito grande em Orlando. São quase 200 mil brasileiros morando na região da Grande Orlando hoje, estimado, então é muita gente. Então a gente atende alguns lá, né? Então eu ainda tenho algum contato com esses clientes mais padrão Brasil, digamos assim, mas a maioria é americano. E, cara, apesar deles serem pessoas mais objetivas, pragmáticas ali, o americano adora pet, né? A maior população de cães e gatos do mundo tá lá nos Estados Unidos, né? É muito comum o americano ter cachorro, ter gato, isso faz parte da estrutura familiar deles, né? Sim. Cachorros lá ficam dentro de casa. A grande maioria dos cães moram dentro de casa. As casas lá, principalmente lá na Flórida, que tem um verão muito quente, né? No verão lá é muito calor, e a gente não tem um inverno rigoroso, a Flórida não tem neve, né? É um estado com clima mais ameno ali, por ser muito na região sul aqui dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Os cães são criados dentro de casa, porque as casas elas são fechadas 100% do tempo, porque todas elas têm ar-condicionado central ligado a todo momento. Então, o cachorro ele fica dentro de casa, né? Então, o americano tem uma relação muito próxima com o cachorro dele. E o gato, claro, também fica dentro de casa, por razões óbvias ali do comportamento felino, mas o americano tem uma relação muito próxima com o cão. Então, sim, eles têm muito sentimento envolvido nessa relação. A gente tem um conceito de humanização, tem muito shopping pet friendly, muito restaurante pet friendly, é muito comum o americano levar o cachorro para tudo que é lugar. Sim. Ele vai para o restaurante almoçar no sábado, o restaurante tem área externa, ele pode ficar com o cachorro dele na área externa. Algumas lojas permitem que entre com o cachorro dele. Tem muito service dog lá, que são aqueles cães de serviço, seja... E não só, por exemplo, cão-guia ou outras coisas, mas tem o cão de apoio emocional. Legal. Que daí ele é considerado um cão de trabalho, porque ele é um cão de apoio emocional. Sim. Então, muito americano tem o cão ali nesse contexto de cão de suporte emocional. E, cara, o cachorro tá com ele o tempo inteiro. Ele bota o cachorro dentro do carro, ele leva o cachorro pro parque, ele vai... Cara, tudo que é lugar ele tem o cachorro. Por exemplo, nos parques Disney, se você tem o service dog, ele pode entrar. Irado. No parque, inclusive. Então, o americano tá muito próximo com o cão dele. Então, sim, ele tem esse sentimento muito aflorado, muito próximo. Mas culturalmente resolve os problemas. Mas culturalmente ele é mais objetivo. Maneira, Então, eu sinto que o americano, ele ama muito o cachorro dele participa muito da vida dele, mas em alguns momentos ele vai para uma resolução objetiva. Sim. Infelizmente, uma coisa que acontece lá, o número de eutanásias é consideravelmente maior do que aqui no Brasil. Por exemplo, eu vejo mais eutanásia acontecendo lá, a nível percentual, do que eu vi aqui. O brasileiro, ele entra muito numa de... Cara, não, mas vamos tentar até o final, tem alguma coisa para ser feita ainda e tal. O serviço veterinário lá é muito caro também, tem isso. Muitos têm o seguro-saúde, né? O seguro-saúde ele faz reembolso lá para os proprietários, então se você tem um seguro com o seu pet e ele precisou ir numa emergência, você tem que pagar por aquela emergência, então sei lá, $10 mil você vai pagar, mas você consegue o reembolso disso através do seu insurance, né? Do seu seguro. Bacana. O que facilita bastante a coisa, claro. Mas não são todos que têm insurance, alguns têm e alguns não. Então, às vezes por questões financeiras a eutanásia acontece, ou às vezes até não por questão financeira, porque realmente o cara ele olha e fala, putz, mas esse prognóstico aqui é muito ruim. Então eu não vou postergar mais 4, 5 ou 6 meses isso aqui. Eu vou encerrar isso agora. Sim. Né? Então, eles são muito conectados com o cão, com o gato, eles têm o pet participando muito do dia a dia da vida deles, mas quando chega no momento de decisões médicas, eles são bem objetivos. Sim, eles vão para uma decisão bem objetiva ali. Infelizmente, a gente não tem muito tempo, né? A gente tem o nosso podcast aqui de uma hora. Claro. Eu tenho tanta pergunta, tanta coisa para fazer, mas agora eu tenho que me dedicar a uma pergunta que se eu não fizer, o público aí vai ficar chateado, que é como fazer, se você está hoje aqui no Brasil e quer trabalhar nos Estados Unidos, quais são os caminhos? Cara, a gente já estourou o tempo, né? Dá para falar mais 5 horas sobre isso daí, mas... Sendo bem objetivo, galera, se você tá no Brasil e quer para os Estados Unidos, você precisa resolver 2 coisas. Uma é a questão imigratória, né? Você precisa ter um visto que te permita trabalhar nos Estados Unidos.
para que você trabalhe lá. E aí isso tem vários vistos diferentes, vistos de trabalho, vistos que dão green card, vistos que geram autorização temporária de trabalho. Enfim, tem um mundo totalmente para você explorar. Se eu não me engano, existem mais de 120 tipos de vistos diferentes. Então, assim, Caramba, é um mundo... não fazia nem ideia. Cara, quando eu vi o número, eu fiquei assustado. Falei, nossa, não tinha nem ideia. Mas são vários vistos diferentes, então pesquisar sobre as opções de visto, e aí, cara, consultorias imigratórias tem várias aí disponíveis, advogados de imigração, tal... tem muita coisa disponível pela internet hoje. E você se tornar um veterinário licenciado se você quer trabalhar na prática privada. Por quê? Quando você vai para uma atividade acadêmica, por exemplo, fazer mestrado nos Estados Unidos, doutorado, residência, internato, até virar professor. Qualquer atividade que você tenha dentro da universidade, isso a maioria delas, tá? Tem a sua exceção, mas a maioria delas, você não precisa ser um veterinário licenciado nos Estados Unidos. Porque existe o entendimento lá de que você está indo para uma atividade acadêmica. Sim. Então, você tem o que eles chamam lá de licença institucional. Você vai para o internato, vai para a residência, você não precisa fazer o processo de validação de diploma. Você trabalha, só que com isso você trabalha só na universidade. Você não pode ter uma atuação fora. Então, a sua atividade ela fica restrita àquela universidade que você trabalha. Se você chama de mercado privado, que assim, você ir para qualquer hospital... e ser contratado por esse hospital de qualquer um dos 50 estados americanos, qualquer lugar, aí você precisa fazer um processo de licenciamento, que existem dois caminhos. Um deles você tem que cursar 1 ano de faculdade lá, no outro você faz algumas provas. O problema é que essas provas são bem difíceis, cai todo o conteúdo de equino, bovino, pequenos animais, então são provas bem extensas, tem prova prática, prova teórica, um processo bem ali passo a passo, e que ao final desse processo, que ele pode durar ali mais ou menos de 2 a 3 anos, você consegue licença para trabalhar lá. E aí você tendo o seu visto de trabalho mais a licença, você está apto para trabalhar como veterinário em qualquer lugar lá. Né? Se você for para a universidade, você consegue talvez encurtar os dois caminhos, porque você não precisa ter a licença e normalmente a faculdade consegue emitir o seu visto. Então, você aplicou para o mestrado, a faculdade tem vistos específicos para o mestrado, por exemplo. Né? Então, a faculdade resolve as faculdades lá, como os Estados Unidos é um país que recebe aluno do mundo inteiro, então dentro da faculdade já tem os departamentos que cuidam dessa parte de visto, né? Então a faculdade normalmente consegue agilizar o seu visto, você tem a vaga lá e aí você vai sem precisar se licenciar como veterinário e a faculdade resolvendo o seu visto. Então legal. Teria esses dois caminhos, eu diria. Já deu o caminho das pedras aqui pra galera, tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Eu também, Matheus, vou colocar... muito com base nos seus estudos, do que você me ensinou aqui hoje ali na legenda. A galera vai poder acompanhar também, acompanhar o Matheus. Vou fazer aqui agora, nos nossos minutos finais, um bate-bola. A gente conheceu muito a tua história, conheceu muito a tua vida, conheceu o veterinário Matheus, o cara que é inovador. Mas antes desse bate-bola, uma pergunta sobre inovação. O que o hospital já está vendo? Tem alguma coisa lá de inovadora que não tem aqui no Brasil? Tem algum spoiler pra gente, Matheus? Aí depois eu vou pro bate-bola. Sem querer copiar o que o Adeodato falou aqui, mas já copiou inteligência artificial. Legal. A gente já tem isso na nossa rotina lá, para confecção de prontuário, para análise de alguns dados clínicos. A gente já... No primeiro contato com o cliente usa uma ferramenta de self-check-in hoje lá no hospital. Então, a gente usa a inteligência artificial na parte administrativa para ter uma análise de casuística, de DRE, de faturamento mais detalhada ali. Então, sem dúvida, a inteligência artificial. Hoje, se pensar em inovação, tem que pensar e na ciência em si, técnica. A gente teve... eu não sei se... O meu primeiro contato com a videocirurgia foi eu vendo no teu Instagram. Não sei se você foi o primeiro a trazer, mas também isso até não importa, mas qual é a tua visão da ciência também com relação à inovação? Existe alguma coisa que ainda possa garantir mais longevidade para os pets? Alguma coisa que você tenha acompanhado lá nos Estados Unidos? Não. Tem recentemente saiu uma coisa, eles estão com tem algum tratamento visando longevidade, parece que algumas drogas novas que estão saindo lá, legal, visando mais a longevidade, puxando para a cirurgia, né? O conceito minimamente invasivo, ele vai cada vez mais se aprofundando na cirurgia. Então, a gente veio da cirurgia aberta,
né? A gente migrou para vídeo. A medicina hoje de seres humanos ela já está migrando para a cirurgia robótica, que já seria a evolução da vídeo. O conceito de radiologia intervencionista, que é você fazer procedimentos minimamente invasivos. Por exemplo, hoje já se faz cirurgia cardíaca com acesso pela femoral. Então, você entra pela artéria femoral, você vai lá no coração para colocar um implante e isso tudo sem abrir o cachorro, por exemplo. Então, esse conceito inovador de gerar uma lesão menor no paciente é que vai... a cirurgia, ela anda para esse caminho, né? Legal. Menos trauma, menos dor, menos resposta inflamatória, tempo cirúrgico mais rápido, recuperação mais rápida, mandar para casa já com poucos dias de internação, ou às vezes só com recuperação pós-operatória. Então, o que é de inovador na cirurgia é tudo que caminha para o minimamente invasivo. Nesse sentido. Cara, com irado. certeza, com certeza. Obrigado, cara. Com certeza. Parabéns. Isso ajudou muito. Agora vamos lá para o nosso bate-bola, mais para conhecer o Matheus. Já vi que você é um cara sério, comprometido, mas agora com poucas palavras, 2, 3 palavras. O Matheus líder. Entender de pessoas. Legal. E cuidar delas. Matheus família. Cara, momentos juntando toda a família. Tipo, churrascão com todo mundo junto. Cara, isso é... O teu hobby. Assistir o Botafogo. E aqui no Brasil fazia muito track day. Pegava o carro e levava pra pista. E... Até conheci essa história com o grande Marlos, né? O Marlos, cara. O Marlos que teve aqui também, a gente fazia track day junto aqui no Brasil. Cara, irado. Esporte. Além do Botafogo, você gosta de... Me apaixonei pela corrida, cara. Ano passado eu corri 5, 10 e 21K. Cheguei a fazer meia maratona no passado. Maneiro. Então a corrida aí é o esporte que eu tenho praticado bastante hoje. Faz meditação? Não, mas confesso que tô pensando em começar a fazer. Talvez eu deveria. Tu é ansioso? Já fui muito. Tá. Hoje, não. Tenho momentos de ansiedade, eu diria, mas não sou ansioso. Dinheiro pro Matheus? Um facilitador para trazer momentos de qualidade com as pessoas que a gente ama. Irado, cara. É isso. Cara, eu nem tenho mais como te agradecer. Nada, eu quero, obrigado, de verdade, o público, tenho certeza, vai acompanhar muito, vai anotar muito. Eu vou colocar muita informação aqui na nossa legenda. Compartilha aí o vídeo para chegar ao maior número de veterinários, estudantes, profissionais, donos de clínica. Eu tenho certeza que a gente vai juntos aí bater esse papo com o Matheus e vamos interagir muito. Então manda as dúvidas aqui, o Matheus é super acessível, um cara muito bacana, vai estar aqui conversando com a gente mais uma vez. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Marcos. Boa volta lá, conte comigo Valeu, sempre, conte conosco. Obrigado, valeu. Tá? Se quiser deixar mais uma mensagem para o nosso público, fica à vontade aí para a gente encerrar. Obrigado, pessoal. Pessoal, obrigado aí a todo mundo que assistiu, foi um prazer estar aqui. Obrigado, Marcos, obrigado a todos vocês e... acreditem no potencial que a medicina veterinária tem, tá? Uma profissão excelente. Tudo que eu tenho hoje eu agradeço a nossa profissão, a medicina veterinária. Tem vários desafios, não é fácil, mas com certeza o resultado vem. Se dediquem, busquem, que com certeza o resultado vem. Irmão, obrigado mais uma vez. Valeu, isso aí, galera. Até a próxima. Um abraço.